Canal Beleza Feminina apresenta: você está escolhendo os sutiãs certos para o formato do seu peito? Por muitos anos, eu usei o tipo de sutiã errado para o formato dos meus peitos. Nós, mulheres, muitas vezes nos apaixonamos à primeira vista quando vemos uma peça de roupa que nos encanta. Quando vemos aquele sutiã lindo na nossa frente, não resistimos e levamos para casa. O problema é que após a compra vem a decepção, uma sensação de desconforto, de largura em excesso ou até mesmo uma sensação de que algo está errado. Mas você não sabe exatamente o que é, não é verdade? O que você realmente precisa é de um sutiã que se ajuste ao formato do seu peito. Por isso, eu preparei um guia de 8 formatos de peitos diferentes e qual é o melhor sutiã que se adapta ao formato do seu peito. Preparada? Antes de começar, eu peço que você clique no botão like logo abaixo deste vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrita. Conto com você! Vamos começar? 1. Peitos afastados. Se seus peitos estão distantes, um problema comum para você é sentir que há uma abertura no centro do sutiã, porque a maioria dos sutiãs é projetada para peitos que são mais próximos. Enquanto isso, você pode sentir que os seus peitos se espalham pelos lados. Então, para você, é muito importante encontrar os sutiãs que ofereçam suporte lateral. Em termos de aproximar os peitos, os meus modelos favoritos são os sutiãs de fechamento frontal. Eles podem juntar os peitos, dar a você aquele visual mais cheio e arredondado, mesmo sem estofamento ou com um enchimento muito leve. Outra opção maravilhosa para você é o sutiã balconê, que tem cobertura na metade inferior de seus seios e dão a você aquele visual levantado e guia os seus seios suavemente para o centro e dão aquele visual arredondado. 2. Seios pequenos. Se os seus seios são pequenos, tamanho P ou PP, você tem o melhor formato para o modelo bralette. Estas são uma das melhores opções para você, pois oferecem cobertura total, mas sem sobrecarregar você, especialmente no verão. Bem, isso é se você não estiver procurando adicionar volume. Se você está realmente procurando maneiras de fazer os seus seios parecerem maiores, ou talvez você tenha tentado muitas outras maneiras, como se exercitar, mas não viu muito resultado. Então, suas melhores opções são sutiã com enchimento ou sutiã push-up. Os sutiãs push-up têm a parte de baixo mais grossa e um topo mais leve, o que significa que os seus seios serão empurrados para cima e vai ficar tudo mostrando por cima. É por isso que os sutiãs push-up podem fazer seus seios parecerem 1 ou 2 tamanhos maiores. 3. Seios flácidos. Se seus seios parecem flácidos, isso é bastante comum ao longo da vida. Talvez seja parte do envelhecimento ou talvez você tenha perdido algum peso. E também notei isso quando terminei de amamentar. Então, seus peitos não têm mais o volume que costumavam ter, e os seus decotes podem parecer longos e ficam apontando para baixo. Então, você realmente precisa encontrar os sutiãs que possam juntar os seus peitos e empurrá-los para cima. Os sutiãs plunge são os melhores para esse formato. Estes sutiãs têm um decote profundo em V na parte frontal, com metade ou 3/4 de cobertura. Como os bojos são mais curtos em altura, eles podem fazer com que os seus seios pareçam levantados e dar a você uma aparência naturalmente mais cheia e arredondada. Você também pode usar sutiãs push-up, que também podem fazer os seus peitos parecerem mais cheios e alegres. Se você quiser mais decote, é claro que você pode usar modelos com bojos mais grossos. Mas quanto mais grossos eles são, menos respiráveis eles são. A posição em que você coloca o seu bojo é mais importante do que a espessura de seus bojos. Por essa razão, eu amo sutiãs adesivos. Você pode estar pensando que isso é algo que você só usaria quando estiver usando vestido com costas nuas ou algo muito decotado. Mas, na verdade, esses modelos são os melhores para criar o decote que você deseja. A razão é porque você pode colocar o sutiã na melhor posição.
A melhor maneira de fazer isso é colocá-lo abaixo dos seus seios. Assim, eles são empurrados para cima e para o centro, e isso lhe dará um máximo de decote e elevação. 4. Seios arredondados e cheios. Se seus seios forem arredondados e cheios, mas se você tiver arredondado, mas não cheios, falaremos sobre você a seguir. Se você tem o formato arredondado, é muito importante ter o suporte para os seus seios, mas sem adicionar nenhum volume. Então você precisa de um sutiã com aros. Mas o sutiã balconê não é uma boa ideia para você, porque você pode perceber que os seus seios ficam se espalhando por cima. Se você tem muito volume e gostaria que os seus seios fossem menores, então um sutiã redutor pode ser uma boa opção para você. Mas aqui está a questão sobre o sutiã redutor. Eles comprimem os seus seios. Eles podem fazer os seus seios parecerem menores, mas também podem remodelar os seus seios. E às vezes essa pode não ser a forma que você gosta. Por exemplo, eles podem fazer os seus seios parecerem um peito só. Então, nesse caso, é muito importante que você faça um ajuste adequado do sutiã. E também você deve colocar a sua camiseta e experimentar sutiãs diferentes e ver se você gosta de como seus seios ficam por baixo da camisa. 5. Redondo, mas pouco volumoso. Esse é basicamente o meu formato. Meus seios são redondos, mas são pequenos. Com esse formato, você tem opções. Se você está procurando dar volume, então você pode usar um sutiã com aro e sem bojo, como os de renda, com suporte, mas sem dar volume. E se você estiver procurando maneiras de fazê-los parecer mais cheios, meus favoritos são os sutiãs push-up com enchimentos leves. E eu também amo o decote dos plungers e os decotes do sutiã demi, pois eles podem empurrar os seus seios para o centro, mesmo sem muito preenchimento. 6. Formato de gota. Se seus seios têm a forma de gota ou de sino, isso significa que seu volume é mais na parte inferior e mais fino na parte superior. No seu caso, um sutiã de contorno é uma boa opção. Estes também são chamados de sutiã moldado. Eles têm os bojos pré-moldados. Mesmo quando você não os estiver usando, o bojo manterá sua forma. Quando você os estiver usando, o sutiã com contorno vai garantir que os seus tecidos mamários sejam distribuídos uniformemente dentro do bojo. Sutiãs balconete também são uma opção muito boa para o formato do seu peito, pois cobrem a metade inferior deles e dão aquela sustentação. Eles podem carregar o peso de seus seios na parte inferior e fazer com que a forma do peito pareça mais arredondada e o peso seja mais uniformemente distribuído. Aqui está algo importante. Se as suas alças ficam para os lados, seus seios também. Então, se as suas alças ficarem juntas no centro, seus seios parecerão mais centralizados, e isso lhe dará mais decote e um formato melhor. E eu notei que esse tipo de sutiã com formato de Y faz o melhor trabalho em termos de manter as tiras centralizadas. 7. Seios assimétricos. Se seus seios parecem diferentes em cada lado, seja por causa do formato ou do tamanho, as melhores opções para você são os sutiãs com bojos removíveis, porque você realmente precisa apenas de um e colocá-los de lado. Adiciona volume ou remodela esse lado assimétrico, para que seus seios pareçam mais uniformes nesta forma. 8. Seios delgados. Se seus seios são delgados, eles não têm volume no topo. O sutiã demi é uma boa opção para você, porque este é um tipo de sutiã plunge, em que a altura dos bojos são mais curtas. E é por isso que eles podem empurrar os seus seios um para o outro e dar-lhe aquele visual mais levantado e cheio. Você também pode usar o sutiã demi com enchimento e dar-lhe um volume ainda maior. Antes de prosseguirmos, eu preciso dividir uma dica valiosa com você. Se você já sonhou alguma vez em viver aquele amor de cinema com um homem que te ama e te respeita da forma que você é, que se sente cada dia mais alucinadamente apaixonado por você, preste bem atenção.
Um famoso terapeuta brasileiro parece ter descoberto a chave para acessar a mente e o coração dos homens. Ele descobriu um mecanismo oculto no inconsciente masculino, que faz um homem se apaixonar loucamente por uma mulher e permanecer fiel a ela por toda a vida. Ele chamou esse mecanismo de instinto de herói. Bem, a história é longa, por isso ele deixou uma palestra online por tempo limitado. Para assistir a esta apresentação, acesse seuhomemapaixonado.com. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte na vida e no amor!